Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade à nossa série de estudos. E depois de ter estudado a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus, hoje nós vamos começar a estudar sobre as seitas e as heresias que nasceram, que surgiram a partir dessa discussão se Jesus era homem, se Jesus era Deus, ou se Jesus era homem, ou se Jesus era plenamente Deus, certo? Então, a doutrina da encarnação sempre esteve no centro da fé cristã, ou seja, essa discussão se Deus se tornou verdadeiramente homem, isso sempre foi um pilar de discussão dentro do ambiente. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é uma única pessoa em duas naturezas, plenamente Deus e plenamente humano. Ou seja, a partir do momento em que ele foi gerado no ventre de Maria, ele se tornou plenamente divino e plenamente humano, porque antes de nascer de Maria, ele era plenamente divino, mas não era plenamente humano. Essa humanidade, esse revestimento da humanidade, foi a partir do momento em que ele foi ali gerado. Essa união perfeita é conhecida na teologia como união hipostática, ou seja, hipostase, que traduzido significa pessoa ou subsistência, significando que em Cristo subsistem as duas naturezas, as duas pessoas, divina e humana, ou seja, não há confusão entre elas, não há mudança, não há divisão e elas são inseparáveis, certo? Então, a divindade não se confunde com a humanidade, não há mudança de um para o outro, não há separação entre ambos, né? E não há divisão, ou seja, não são como nós, onde a carne fica brigando com o espírito. Isso conforme o Concílio de Calcedônia, que defendeu esse pensamento em 451, rechaçando, né, algumas teorias, ou seja, algumas seitas e heresias que questionavam essa unidade. Essa é uma das maiores mistérios da revelação bíblica. Como pode o Deus eterno se tornar homem sem deixar de ser Deus? Ou seja, muitos diziam que, a partir do momento em que Deus foi revestido por uma humanidade, Deus deixou de ser Deus, certo? Ou seja, acreditava-se que a partir do momento em que Jesus assumiu essa humanidade, essa deidade de Deus diminuiu, ou seja, ele começou a se rebaixar, a se diminuir quando comparado a Deus Pai e Deus Espírito Santo, que não possuem essa humanidade, né? E por quê? Porque eles acreditavam que essa humanidade ela é propensa ao pecado, é propensa à desobediência, e a partir do momento em que Cristo foi revestido por essa humanidade, ele se tornou agora vulnerável. Ou seja, ele deixou a sua posição de deidade e agora ele se rebaixou. Como pode o Criador então entrar em sua própria criação? Ou seja, como pode agora aquele que criou fazer parte da criação? Como pode aquele que sustenta o universo agora sentir em si a fome, sentir a sede e sentir o cansaço, né? Ao longo da história, muitos tentaram resolver esse mistério simplificando. Em vez de aceitar toda a revelação bíblica, escolheram enfatizar apenas um dos aspectos da pessoa de Cristo, ou seja, como eles tinham dificuldade para conciliar Jesus divino e Jesus humano, eles decidiram: vamos tomar uma decisão. Ou iremos defender Jesus somente divino, ou iremos defender Jesus somente humano, porque os dois nós temos muita dificuldade para conciliar.
Diante disso, alguns passaram a negar a divindade de Jesus, ou seja, dizendo que Jesus, por mais que fosse um bom homem, sábio e tudo, ele era humano como qualquer outro. E já outros disseram que não, que Jesus, né, não estava humano, estava ali a própria deidade, ou seja, estava o próprio divino, ou seja, o que Cristo experimentou como cansaço, fome, sede, essas coisas que o ser humano experimenta, e ali era tudo uma fantasia, né? Ou seja, era quase uma espécie de teatro, como um ator que se coloca dentro de uma cena. Nós sabemos ali que ele está vivendo tudo aquilo ali, mas aquilo ali não é real, né? As heresias, que nós podemos chamar de heresias cristológicas, ou seja, heresias que têm como objetivo questionar Cristo, nasceram justamente dessa tentativa de tornar o mistério da encarnação mais lógico, ou seja, encaixar Cristo em uma determinada lógica, porque Cristo divino e Cristo humano não estava se encaixando na lógica defendida pelo período. Entretanto, ao fazer isso, acabaram foi destruindo o próprio evangelho. Porque a partir do momento que eu digo que Jesus é somente Deus, ou a partir do momento que eu digo que Cristo é somente homem, eu acabo anulando a obra de Cristo. Nós vamos mostrar por quê. Neste capítulo, né, estudaremos alguns dos principais heresias que negavam ou diminuíam a verdadeira humanidade de Cristo. Hoje nós vamos ver uma dessas heresias e ao longo das aulas nós vamos ver as outras, certo? É importante lembrar que essas discussões não eram meramente filosóficas, ou seja, não ficava somente no campo da academia, das ideias, das discussões científicas ou filosóficas. Elas envolviam outro campo, ou seja, a salvação, ou seja, elas começaram a sair da filosofia, começaram a se espalhar por outros temas, né? Por outros temas dentro da teologia e acabou contaminando outros temas, ou seja, afetando diretamente outros temas que são defendidos pela Bíblia. Né? Se Cristo não fosse verdadeiramente homem, ele não poderia representar a humanidade. Né? Então, se Cristo estava ali na divindade, então, o que foi crucificado naquela cruz foi o divino e não o elemento humano. Né? Não estava ali a humanidade em Cristo, estava ali somente a deidade. Né? Ou seja, Cristo não estava representando a humanidade. Cristo continuava representando Deus, ou seja, continuava representando a deidade diante de Deus e nem morrer verdadeiramente por nossos pecados. Por quê? Por que ele não poderia morrer pelos nossos pecados? Porque o divino nunca experimentou o pecado. O divino não pode sentir na carne o pecado. O divino só pode sentir o pecado se ele for revertido pela carne. Só que Cristo, embora ele sofresse o ataque diametralmente, como vocês podem observar, o inimigo muitas vezes o tentando, mas a diferença é que ele não pecou, mas ele foi tentado, foi. Mas por que ele foi tentado? Porque ele estava revestido por uma humanidade. Porque se ele tivesse revestido somente pela deidade, o inimigo não teria como tentá-lo. Consegue entender? Porque Deus nem tenta e Deus não pode ser tentado por ninguém. Mas a partir do momento que ele foi revestido por uma humanidade, agora ele tinha uma porção dele que poderia ser tentado. Como afirmou Gregório de Naziano, o que foi que ele afirmou? Aquilo que Cristo não assumiu, não redimiu. Ou seja, se Cristo fosse somente divino, quando ele veio ao mundo, né, ele não redimiu o homem, não redimiu a humanidade. Essa frase resume toda a importância de defendermos e mantermos firmes a concepção de Cristo humano, Cristo revestido por humanidade. Por que era tão importante defender a humanidade de Cristo? Ou seja,
estabelecer imediatamente esta defesa, porque a própria Bíblia ensina que, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou da carne, participou do sangue, para quê? Para destruir por meio da morte aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, ele participou da carne, ele participou do sangue para destruir quem? A morte, porque por meio dessa morte, por meio deste sacrifício, ele anularia o poder da morte, e este poder da morte estava sobre quem? Sobre o diabo. Né? Porque o Senhor é bem claro: não tenhais medo daquele que pode matar, mas tenhais medo daquele que, além de poder matar, pode, né, destruir a alma, pode destruir o espírito. Cristo precisava tornar-se verdadeiramente homem, por quê? Porque somente um homem poderia representar os homens. Como que o divino poderia representar um homem? Não, teria que ser o divino revestido por uma humanidade, porque nós tivemos o primeiro Adão, Cristo vem na figura do segundo Adão. Para ser o segundo Adão, ele precisava ser revestido por uma humanidade, porque Adão foi gerado humano, ou seja, foi gerado a partir do barro. E depois Deus soprou o fôlego de vida nele. Somente um homem poderia obedecer perfeitamente à lei em nosso lugar, ou seja, somente um homem poderia obedecer à lei, se subjugar, se submeter à lei. Somente um homem poderia morrer pelos próprios homens. Porque como é que o divino seria morto, seria subjugado à morte? Não teria como. Somente o homem poderia ser o segundo Adão, como nós já havíamos comentado. Né? Negar sua humanidade significa negar a obra inteira de redenção de Cristo. João chega a afirmar que esse é um erro extremamente sério. Ele diz assim, ó: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Ou seja, porque ele já sabia naquele período que iriam se levantar as primeiras teorias, filosofias, concepções, seitas e heresias, buscando explicar Cristo somente divino. E segue mais: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, ou seja, o espírito que não confessa Jesus. Observe que João considera a verdadeira encarnação um teste da ortodoxia cristã, certo? Então, hoje nós vamos trazer uma das primeiras seitas e heresias desse período, que é o docetismo, certo? O que o docetismo fazia? O docetismo foi uma das primeiras heresias enfrentadas pela Igreja, surgindo ainda no final do primeiro século, ou seja, logo ali nos primeiros 100 anos depois que Cristo esteve na Terra, e tornando especialmente influente em diversos grupos gnósticos, certo? Seu nome vem do verbo grego dokio, que significa que Cristo parecia, que Cristo dava a impressão, que Cristo aparentava ser humano, só que ele era somente divino, certo? Segundo os docetas, Jesus não possuía um corpo humano verdadeiro. Aquele corpo que Cristo possuía parecia, dava a impressão, aparentava ser um corpo humano, mas não era um corpo humano. Seu corpo seria apenas uma aparência,
ou seja, quando ele sentiu fome, quando ele andava, quando ele sofreu, quando ele sangrou, quando ele morreu, tudo ali era somente uma aparência, mas não era real na essência. Mas tudo isso seria apenas uma manifestação externa sem uma realidade física, ou seja, é como um ator que ele se coloca dentro de uma cena onde ele tem fome, onde ele anda, onde ele sofre, onde ele sangra, onde ele morre, mas nada daquilo é real. Tudo ali não passa de uma grande aparência, de uma grande fantasia, de uma grande ilusão. Por quê? Porque desta forma eles mantinham a deidade intacta, ou seja, eles mantinham a deidade e não precisavam conciliar com a humanidade. De onde surgiu essa ideia, né? Essa ideia surgiu da filosofia grega e do pensamento gnóstico, devido ao quê? A uma coisa chamada dualidade. O que é que eles acreditavam? Eles acreditavam que o espírito era bom e o problema estava onde? Na carne. O espírito sim era puro, o espírito sim era incorruptível, o espírito sim não era alcançado pelas coisas desta vida. Mas já a carne não, a carne ela estava subjugada ao roubo, ao engano, à prostituição, ao pecado, à desobediência. Como Cristo se manteve puro em todo momento, ele acreditava o quê? Que Deus era espírito, que Jesus era espírito somente. Porque se Jesus fosse matéria, em algum momento essa matéria vulnerável teria pecado, teria cedido às vontades da carne, certo? Então, os gnósticos acreditavam que o espírito era bom e que a matéria era mal. Se a matéria é má, concluíram que Deus jamais poderia unir-se verdadeiramente ao corpo humano, porque no corpo humano reside a desobediência, reside o engano, reside o pecado. Então, como é que a deidade perfeita se misturou com essa matéria que é na essência má, onde reside a maldade? Logo, Cristo apenas pareceu possuir um corpo, ou seja, não possuía. Perceba que esse raciocínio não nasceu nas Escrituras, nasceu aonde? Na filosofia, certo? Esse é um importante alerta para a igreja em todas as épocas. Sempre que sistemas filosóficos são colocados acima da revelação bíblica, corre-se o risco de reinterpretar a fé cristã segundo categorias humanas, ou seja, precisa sempre ter muito cuidado com isso, certo? Como a Bíblia responde? João combate diretamente esse ensino, né? João, ele já explica que Jesus não era somente divino, que Jesus sim habitou em carne. Quando ele diz, ó, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não diz que o Verbo aparentava uma carne. Além disso, né, nós podemos ver que Jesus nasceu como seres humanos, Jesus foi circuncidado verdadeiramente como descendente de Abraão, Jesus cresceu, se fosse somente a divindade, não teria por que crescer. Jesus sentiu fome, Jesus teve sede, Jesus cansou-se, Jesus dormiu. Mas não somente isso, Jesus chorou, Jesus sangrou, Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou corporalmente, Jesus foi perfurado. E aquelas perfurações foram mantidas mesmo após ressuscitado, como prova da sua crucificação, ou seja, revelando e mostrando que Cristo foi também humano, né? Por que que essa heresia é tão perigosa? Por que que nós não podemos conciliar que Cristo é somente Deus
e que a sua humanidade foi somente uma aparência. Porque se a humanidade de Cristo foi somente uma aparência, a sua morte foi falsa, o seu choro foi falso, a sua fome foi falsa, o seu sofrimento foi falso, a sua ressurreição foi falso. Ou seja, não há expiação nenhuma. Não existe evangelho para ninguém e muito menos salvação. Ou seja, a humanidade que serve a Cristo, que segue Jesus, ela vive uma profunda ilusão se Cristo não foi humano, certo? Então, muitas vezes queremos um Cristo glorioso, mas esquecemos que nossa salvação depende justamente de sua verdadeira humanidade. Ou seja, quantas vezes, como era que os judeus esperavam, um Cristo glorioso, um Cristo em poder, um Cristo na excelsa glória, né? E esquecemos que aquela humanidade de Cristo, que Cristo foi revestido pela humanidade, ela é importante, porque naquele momento ele se igualou a cada um de nós, tornando o seu sacrifício lá naquela cruz não uma farsa, mas algo real, algo em que nós podemos confiar, algo em que nós podemos crer, algo em que nós podemos colocar a nossa fé, porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi tentado. Tudo aquilo que eu sofro, que eu fui submetido, ele também foi. A diferença é que ele não pecou. Ou seja, a sua fome foi real, a sua sede foi real, os pregos em suas mãos foram reais, né? O seu sofrimento foi real, as traições foram real. Ali não é um livro de fantasia, né? Não é um personagem dentro de um teatro, uma cena, não, ali tudo foi real. Ou seja, o Filho de Deus não teve vergonha de assumir nossa carne, porque como Deus ele poderia dizer: Pai, eu não vou me rebaixar me tornando humano. Ou seja, eu não vou me rebaixar entrando na criação. Certo? Não vou me rebaixar entrando na criação. Não vou fazer isso. Não vou ser humilhado, não vou ser esbofeteado, não vou ser morto, né? Não vou sofrer, não vou padecer pela minha própria criação. Né? Poderia continuar na sua posição, mas pelo contrário, ele atendeu o plano da salvação, se revestiu por uma humanidade, e se submeteu ao plano perfeito do Pai até o fim. Antes identificou-se plenamente conosco para nos resgatar. Ou seja, ele se identificou completamente conosco para que quando fosse pregado lá naquela cruz, fosse pregado a humanidade. E aquele sangue derramado lá naquela cruz não fosse um sangue finito, mas fosse um sangue infinito. Não fosse um sacrifício efêmero, temporário, mas que fosse um sacrifício eterno, uma vez que o próprio Deus, o próprio Verbo, estava sendo cravado ali naquela cruz, certo? Então, hoje nós falamos sobre o docentismo e nos nossos outros encontros nós vamos falar sobre as outras seitas e as outras heresias que combateram, né, que tentaram ali ferir a cristologia, tentaram ali ferir princípios bíblicos tão importantes, e é muito bom nós sempre trazermos à nossa memória esses temas, porque de vez em quando eles voltam, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a paz do Senhor para todos vocês, e acompanhem os outros conteúdos que estão aí para trás, que a gente tem trabalhado aqui vários temas, né? E também chamando a atenção sua que você não se contente com o material que nós trazemos aqui, mas que você possa aprofundar, né? Nosso objetivo aqui não é fechar a questão, nosso objetivo aqui é abrir uma porta para que você estude o docentismo, para que você se aprofunde, para que você a cada dia mais cresça na graça, no conhecimento e você possa, através da sabedoria do Espírito Santo, gerar uma reflexão em você e gerar um crescimento para a glória e o louvor do Senhor Jesus Cristo.
Até o nosso próximo encontro.